esse trimestre aqui e agora para frente, né? Mas o alerta aqui é que esta aula está sendo gravada e será disponibilizada no canal da IPN no YouTube. Permanecendo nesta sala, você está concordando com a disponibilização do vídeo e, caso ocorra, a reprodução da sua imagem ou voz. Então, que tenhamos uma aula abençoada nesta manhã. Isso aqui está sendo feito em todas as salas por causa dessa questão de imagem hoje, direito de imagem, e para se resguardar, então, a IPN está alertando as pessoas que isso aqui vai ser gravado, e é claro, sendo gravado, está no YouTube, tem visualização, pode ter ou não, né, mais visualização depois. Só um segundinho aqui que eu já volto. Vamos ver aqui, só um minutinho aqui. Eu estava vendo aqui do lado, parece que a sala não está conseguindo entrar. Ela ia entrar, mas eu acho que nós vamos ter dificuldade com pessoas nesse primeiro dia aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, porque senão nós vamos ter dificuldade com o nosso tempo aqui, não podemos comprometer muito. Tá certo? E aí, quando você for gravar, Marquinhos, você avisa para a gente, na hora que você estiver pronto. Eu já comecei a gravar desde antes, mas que eu depois cortar esse início, mas a aula já está gravada. Então tá ótimo, a gente vai começar aqui, e aí você fique à vontade para conversar, o Fábio também está com a gente participando agora, então muitas das coisas que a gente está falando aqui vai ser um período de muita coisa nova e muita coisa que a gente conhece também. A primeira coisa que eu queria dizer é que a gente já falei isso, o Elcio já ouviu, e o Marcos e o Fábio também já estão sabendo que nós temos uma apostila. Essa apostila, não sei se você já divulgou, e o Márcio, se você já tentou, Elcio, abaixar essa apostila, porque seria interessante se fizesse isso. Eu acho que todos os alunos precisam abaixar a apostila, vale a pena acompanhar. Todas as aulas estão aí, organizadinho, o curso que a gente apresenta, ele vai bem em linha com a apostila, então nós estamos assim, bem alinhados. E, então, quando o aluno acompanha com a apostila, ele consegue, vendo a aula, ou até mesmo fora da aula, e até consegue também se preparar para a aula, um pouco mais. Aqui uma visão primeira, rápida, das lições que a gente tem. O assunto, só para a gente voltar uma coisinha aqui, no primeiro slide, que eu achei muito interessante, o tema desse ano, compartilhe em todo o tempo. Jesus é a nossa paz. Então, a palavra é compartilhar.
e está falando de Jesus, ou seja, o Jesus é o próprio Deus, né? Então, esse curso ele tem muito a ver exatamente com esse tema que tem aqui, porque nós estamos falando do assunto de eleição, ou seja, a questão de Deus, quem é Deus, e Jesus, a Trindade. A questão do livre-arbítrio, que é um ponto adicional dessa discussão, que ela é complexa, que nós estamos inserindo nesse assunto, que é uma motivação para esse curso aqui, e como nós entendemos esse assunto e essa questão da eleição, da soberania de Deus, em termos de evangelizar. Então, o assunto evangelismo e evangelização, ele está muito pertinente exatamente nessa questão. Então, compartilhar a mensagem do Senhor. Então, com isso, nós temos aqui a relação das lições. A primeira delas, nós vamos, então, focar em que ponto que nós estamos, a respeito da soberania de Deus, a soberania divina. Nós enfatizamos e tentamos pontuar qual é o ponto que nós estamos, o nosso entendimento. O assunto soberania divina é um assunto muito conhecido, mas talvez não na sua profundidade, pelo menos nem todas o pensamento hoje nesse sentido. Então, o objetivo dessa lição é de dizer aonde nós estamos, qual é o nosso entendimento, qual é a nossa visão a respeito de Deus. Então, soberania de Deus é a lição que nós vamos apresentar hoje. Nós temos duas lições que nós vamos discutir a respeito dessa questão da soberania divina e responsabilidade humana. Essa questão, será que Deus sendo soberano, nós estamos... a soberania de Deus e a ação de Deus, como nós vamos ver nessa lição de hoje, implica em que nós nos tornemos autômatos, que nós não tenhamos responsabilidade do que fazemos, se Deus é que faz todas as coisas, elege e define e determina todas as coisas. Então, essa discussão é antiga, é uma discussão na igreja, a teologia e filosófica também, até no mundo, no pensamento secular, essa discussão ela é muito grande. E nós vamos, então, dedicar 2 lições para discutir sobre esse assunto. Soberania e responsabilidade humana. A primeira delas é 4 perspectivas diferentes na segunda lição. É uma visão de teólogos, estudiosos, mas com visões diferentes e que apresenta dentro do meio evangélico. Nós vamos discutir um pouco sobre esse entendimento. É uma lição um pouco mais difícil, um pouco mais assim de compreensão, porque ela envolve pensamentos de pessoas que tentam conciliar essas duas coisas. Como é que eu posso reconciliar soberania divina e responsabilidade humana, ou no dizer de alguns, nós vamos esclarecer mais para frente, a soberania divina e o livre-arbítrio. Como é que nós podemos conciliar isso? Então, essas visões vão ser apresentadas aqui. E na terceira lição, a visão reformada. Qual é o nosso entendimento com relação a essa questão aqui? Nós vamos ter que fazer uma troca na sequência dessas aulas por um problema de impossibilidade de lecionar as lições, de ajustar. Nós vamos fazer primeiro essa terceira aula aqui, terceira lição, depois essa aqui apresentamos depois, mas não perde em termos de conteúdo. A quarta lição é uma discussão sobre o livre-arbítrio ou arbítrio escravo. A questão do livre-arbítrio faz parte do título desse curso. Nós precisamos entender esse assunto com mais clareza. E o objetivo dessa aula fazer isso. Nós vemos com clareza que este termo, livre-arbítrio, ele não é bem entendido, tem algumas particularidades que precisam ser entendidas, especialmente no meio reformado, qual é a visão que nós temos sobre este ponto. Depois entramos em 2 lições sobre evangelização. Aí agora começamos a entrar na parte de evangelização propriamente. A primeira delas é os perigos de uma evangelização descomprometida, ou seja, uma evangelização que está perdendo de vista esses pontos iniciais que nós estamos falando aqui. Quais são os perigos disso aí? E a outra lição, a parte 2, seria uma apresentação genuína do Evangelho de Cristo. Aqui, nós vemos a apresentação de forma, no seu conteúdo essencial, na sua essência, naquilo que é primordial se pregar o Evangelho. Hoje tem sido feito muito trabalho de evangelização, evangelismo, mas nós preocupamos para que eles fiquem de uma forma genuinamente bíblica, conforme a Bíblia nos ensina. Então, alguns cuidados nós precisamos tomar. E depois as lições 7 e 8, eu diria até que seria o coração, o cerne desse curso. As 7 e 8, elas concentram os pontos principais que nós temos eu diria assim, o objetivo do curso, porque todos os assuntos são extremamente importantes, extremamente estudados e buscar todos eles. Mas para efeito do curso que nós estamos apresentando, a questão da soberania divina e evangelização
Nós temos duas lições para isso. A primeira delas é o chamado do evangelho. A pergunta é mais ou menos no sentido seguinte: peraí, mas se Deus elegeu todas as pessoas, isso desde antes da fundação do mundo, então qual o meu papel na evangelização e como que eu devo fazer evangelização? Qual o significado disso? Qual a eficácia disso? Qual o efeito disso? Essa discussão é antiga. Essa discussão tem dividido pessoas, crentes e igrejas por causa desse entendimento, e é o objetivo desse curso, importantíssimo. Eu diria que é um dos focos do objetivo desse curso. Como que nós, então, tratamos isso? Vai ser isso na 7ª lição. E na 8ª lição, a vocação eficaz é uma lição importantíssima e fundamental para mostrar a nossa segurança quando nós fazemos o trabalho de evangelização. Esse é o ponto que talvez que dá o sustentáculo para a vida do evangelista, e nesta visão reformada e na nossa igreja, na igreja cristã como um todo, esse é um ponto vital. Então, essas duas lições abordam esses dois aspectos. E uma última lição, que é a conclusão. Então, o que nós vamos tratar hoje é a primeira lição, soberania divina. A soberania divina, a soberania de Deus, e o texto básico é 1 Crônicas 29, 10 a 14. Eu não sei se vocês têm a Bíblia de vocês. Você tem aí, Fábio? Você pode ler para a gente aí? Vamos tentar ir compartilhando. O Elcio, se quiser abrir também o microfone para conversar, se nós tivéssemos muita gente, talvez teria um pouco mais de dificuldade. No momento, a gente pode conversar e tranquilo, a gente seguir a lição e juntos podemos ir compartilhando. Pode ler para a gente isso, Fábio? É 1 Crônicas 29, 10 a 14. Primeiro de Crônicas, quanto, Heber? 29, 10 a 14. 29, 10 a 14. Diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Isso, porque tudo vem de ti. Tudo vem de ti e nós só damos... bom, a tradução que eu tenho. Tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Importantíssimo aqui, então, essa ênfase. Por que essa lição nesse início de curso? Exatamente o que nós começamos a falar lá no início. A questão de eleição, livre-arbítrio e evangelismo, os primeiros duas palavrinhas, eleição e livre-arbítrio, voltamos então para a primeira delas, eleição. Como que é a questão da eleição e livre-arbítrio? Aqui que nós falamos a dificuldade que algumas pessoas podem entender. Mas o ponto que nós queremos aqui nessa lição, e o objetivo básico e central, é entender claramente o que a Bíblia nos ensina quando fala de Deus é soberano. Isso aqui que Davi está dizendo aqui é uma declaração vigorosa de Davi sobre a supremacia de Deus, sobre todas as coisas, e que tudo a ele pertence e dele vem. Agora, quando falamos isso, o que tudo? Tudo como? Esse tudo que é o ponto que nós queremos enfatizar. O quão isso é grande, quão isso foge até da nossa compreensão em termos de grandiosidade. O que nós queremos deixar nessa lição é para mostrar esse aspecto principal, para mostrar exatamente que, de fato, nós temos que entender como é que eu posso conciliar essa questão da soberania de Deus com a questão de livre-arbítrio ou responsabilidade humana. Essa discussão que ela é grande, mas para que essa discussão fique até mais clara e forte até,
nós precisamos pontuar o que nós entendemos como soberania de Deus. E o objetivo aqui é mostrar o que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto, que é o entendimento da soberania de Deus. Então, para começarmos, eu não sei se vocês estão com a apostila. A apostila, ela apresenta aqui uma ideia central. Sempre é bom estar junto aí. A ideia central da nossa apostila diz assim: Deus reina soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o início, o meio e o fim. Ele controla todas as coisas debaixo do seu poder infinito. Nada pode resistir à sua vontade soberana. Deus é a fonte, o sustentador e o justo fim de tudo o que existe. É essa grandiosidade do entendimento da soberania de Deus, o que significa isso. E esse assunto ele é muito importante nos dias de hoje, ele é muito pertinente, porque nós estamos vivendo uma época hoje em que essa questão da soberania de Deus, mesmo que discutida, mesmo que defendida por muitas pessoas, eu estou dizendo pessoas que não são crentes, talvez tenham um entendimento muito opaco, muito escuro a respeito de Deus, mas mesmo pessoas que têm um conhecimento de Deus, e mesmo pessoas que têm experiência de encontro com Deus, a questão da compreensão da soberania de Deus, isso nós temos sido muito afetados nos dias atuais. Nós temos sido afetados muito por causa do que está acontecendo na sociedade hoje. Um aspecto da consequência do humanismo é um primeiro ponto que nós sentimos que tem afetado muito esse entendimento da soberania e supremacia de Deus sobre todas as coisas. Os movimentos que apareceram no passado aí, a questão do naturalismo, que é originalmente um movimento ateu, um pensamento ateu, que influenciou muito a sociedade moderna, nos séculos passados, o naturalismo do tipo a evolução, as coisas vieram ao acaso, Deus não existe, e esse pensamento ateu que surgiu muito forte com essa cosmovisão. Então, com isso, apareceu um movimento que, como consequência, que chama niilismo, que é um movimento de depressão. Porque quando as pessoas falam, eu não sou nada mais do que uma ameba, o que é o meu significado nesse mundo, qual o motivo que eu tenho? E esse pensamento fez com que houvesse uma depressão na sociedade e surgisse um movimento, uma cosmovisão que seria o niilismo, consequência do ateísmo que apareceu do naturalismo. Agora, a sociedade também começou a reagir. Com o tempo, por causa do niilismo, tristeza, depressão, a sociedade, quem sou eu, para que eu estou aqui, qual o valor que eu tenho, apareceu um movimento chamado o existencialismo. O existencialismo foi o movimento que foi para resgatar o lugar da sociedade, do homem, e o seu papel, e o seu significado, a sua motivação de vida. Então, o existencialismo, ele veio, eu sou, vamos dizer assim, todos os planetas, existem um monte de planeta, mas na Terra tem um planeta especialíssimo, porque aqui existe o pensamento. Aqui existe o pensamento. Então, esse nosso pensamento é algo que diferencia de tudo que possa acontecer nos diversos planetas que se conhecem. E o existencialismo, então, trouxe um resgate do valor da sociedade, do homem, da natureza humana. E uma das consequências do existencialismo é o humanismo, um movimento que tem um papel importante, até em vários sentidos, de resgatar o valor do ser humano. Então, o humanismo olha este valor do ser humano. Só que um defeito do humanismo é porque, como ele nasceu dentro desse movimento ateu, ele acabou crescendo com esse princípio, com essa premissa. E o humanismo, então, valoriza procura resgatar o lado do valor humano, mas a consequência disso é que realmente houve um resgate da questão da valorização. Eu penso, portanto, existo. Então, esse valor foi resgatado. Isso afetou muito a sociedade. E afetou, inclusive, a igreja e o pensamento dentro da igreja. Então, isso aqui afetou muito. E, consequência disso, meus irmãos, a visão de Deus no mundo atual mudou muito, do conceito original, dos conceitos que a Bíblia apresenta. Então, a questão dessa visão do mundo de hoje está se apresentando um Deus menor, é um Deus que depende de mim, depende do ser humano, o papel que nós temos. A questão do humanismo cresceu a tal ponto que nós passamos a olhar
a Deus como um coadjuvante, alguém que nos ajuda, que faz as coisas. Até a nossa apostila apresenta aqui o texto que eu acho que é muito interessante. Deus deixa de ser o centro de todas as coisas no pensamento humano e o homem assume um posto que a Bíblia não lhe dá. Isto tem levado o homem a desvalorizar Deus, o Deus criador de todas as coisas e soberano sobre tudo. Isto ocorre porque eles querem entender Deus a partir de uma perspectiva humana, de um mundo em desordem, em caos generalizado. Deste ponto de vista, eles enxergam um Deus fraco, tomado de intenções benévolas, mas incapaz de levá-las a bom termo, que deseja sinceramente abençoar os homens, mas estes não lhes dão licença para fazê-lo. Isso é a nossa referência, a referência da nossa lição, e que mostra exatamente isso. Ou seja, um Deus bondoso, um Deus de amor, que é verdade, um Deus que quer fazer o bem, mas muitas vezes ele não pode, porque você não permite, nós temos o poder. Então, essa visão, ela precisa ser entendida. Será que nós estamos diante desse Deus que é assim, que ele quer fazer, mas ele não pode, ele não consegue, porque nós não deixamos? Então, esse tipo de coisa é um assunto que nós temos que entender claramente. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar a ter uma visão de Deus pela perspectiva bíblica, a visão clara a respeito de Deus. Somente assim é que a gente vai entender esse caos que nós estamos vivendo hoje, a sociedade atual, o caos da insubmissão na sociedade atual. Judas 8 diz, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Em 2 Pedro, diz assim, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Essa é a visão que a Bíblia nos apresenta do final dos tempos, de uma arrogância, de uma insubmissão, de uma falta de temor a Deus, à autoridade, em consequência, falta de respeito a autoridades constituídas também, de uma forma geral. Então, a gente vê uma sociedade com essas dificuldades. A visão bíblica de Deus, ela precisa ser resgatada. Nós temos que resgatar. Isso aqui é o objetivo de nós tratarmos esse assunto nessa lição de hoje. E tem uma consequência muito, muito grande. A visão de Deus, a visão clara de Deus. Eu diria que nós precisamos ter três, e eu compartilho isso com muitas pessoas com quem converso, na nossa vida, eu resumo em termos de consequências para a nossa vida, existem três aspectos que nós precisamos aprender a enxergar mais, ter uma visão clara. E até orarmos a Deus. Deus, faz-nos ver, como aquele cego diante de Jesus diz, Senhor, que eu possa ver. A nossa oração nesse sentido. A primeira é a visão de Deus, a visão clara de Deus que a Bíblia nos apresenta. A segunda, que não faz parte dessa nossa lição propriamente, mas é a visão que seria mais para o final do curso, a visão do Evangelho, da beleza do Evangelho, da eficácia, da força, da graça de Deus. A visão do Evangelho. E a terceira é a visão celestial, a visão do lugar para onde nós vamos, a visão de onde nós vamos morar. A igreja caminhou assim, sempre olhando para o seu lar celestial. Essas três visões nós precisamos ter e aumentar mais. A primeira delas é que precisamos ver mais a Deus e conhecer mais a Deus. E ver mais a Deus é entender mais, é conhecer mais a Deus, saber que Ele é grande e a grandiosidade de Deus, e entender mais essa grandiosidade de Deus. Isso afeta totalmente a nossa vida. Afeta o nosso comportamento, as nossas reações diante de situações que nós enfrentamos, afeta o nosso comportamento diante das pessoas com quem nós vivemos. Nós vamos ver alguns aspectos aqui daqui a pouquinho. E o foco do nosso curso é esse, enfatizar esse aspecto da soberania de Deus e depois realçarmos os aspectos da questão do livre-arbítrio, dessas discussões, da eleição e qual o efeito disso, e com foco na evangelização. Como podemos fazer a evangelização, qual o efeito dela, como isso afeta a nossa vida quando nós falamos em soberania. Uma injustiça que tem acontecido muito nos últimos
tempos ou décadas, algum tempo bastante grande, uma injustiça de se atribuir e se dizer que aquele que crê na soberania de Deus, na eleição, ele vai enfraquecer o seu trabalho de evangelização, o seu empenho no trabalho de evangelização. Essa injustiça, nós vamos ter muita oportunidade de comentar que os grandes homens e grandes trabalhos, ministérios de missões que aconteceram no mundo e na história foram por homens que tinham esse pensamento, foram pessoas que tinham esse pensamento e essa crença e essa visão. Muito bem, vamos tentar só passar alguns pontos aqui e avançarmos para aprofundarmos o entendimento sobre essa questão da soberania de Deus. Soberania de Deus, uma definição. Então, aqui, dizer que Deus é soberano é dizer que Deus é Deus. Na realidade, falar menos do que isso é tirar a essência de Deus. A Bíblia sempre apresenta dessa forma. E a Bíblia nos apresenta um Deus que é altíssimo. Ele está acima. A nossa visão de Deus precisa ser essa. Sempre que os profetas, os homens de Deus viam e tinham uma experiência com Deus, eles falavam assim, eles caíam prostrados, tremendo, estou diante do Altíssimo. Esse termo é usado porque ele está acima, muito acima. E, meus irmãos, nós vamos ver nesse curso que existem algumas coisas que nós não entendemos, nós não compreendemos e nós precisamos nos humilhar diante de Deus, porque ele está muito acima do nosso pensamento. Então, a visão de um Deus grande, de um Deus altíssimo, superior. Tudo faz segundo a sua vontade. É o Deus que tem o controle. Daniel 4,35 diz, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Nós estamos diante de um Deus que faz tudo conforme a sua vontade. A vontade de Deus, ela é soberana. Ele é um Deus onipotente que pode fazer todas as coisas. Tudo está debaixo das suas mãos, do seu poder. Todas as coisas estão sob seu controle. Essa visão que eu quero deixar para essa lição, e nós saímos com ela com muita clareza, é a visão de um Deus que domina sobre tudo, sobre cada detalhe, sobre todas as coisas. A soberania de Deus. É um Deus que governa as nações, lá no Salmo 22, 28, que diz, pois do Senhor é o reino, é ele que governa as nações. Muitas vezes a gente não entende as coisas como estão acontecendo, mas Deus tem o seu propósito. Deus tem todas as nações e governantes e os governos nas suas mãos. Deus governa as nações. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está sobre todos, ele é maior do que todos, acima de todos. Quando falamos isso, então, entendemos que a soberania de Deus é uma característica inerente dele. Tirar a soberania de Deus é retirar Deus propriamente, faz parte de Deus. Diminuir isso é diminuir algo que é essencial diante de Deus. Ele é soberano no exercício do seu poder conforme, quando e onde ele quer. Ele é soberano sobre cada detalhe. Ele é soberano na delegação do seu poder. E a Bíblia deixa claramente isso. As autoridades são colocadas ali porque Deus instituiu. Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus exatamente em várias situações que acontecem, mas Deus tem esse propósito. E seja para direcionamento do seu povo, seja mesmo para punição também, em muitos casos já vimos isso, mas Deus é soberano na delegação do seu poder. Ele é soberano no exercício da sua misericórdia. No exercício da sua misericórdia. Nós, muitas vezes, nos colocamos diante de Deus como sendo, ele sendo obrigado. E muitas vezes as pessoas se colocam diante de Deus como exigindo alguma coisa de Deus. Mas ele é soberano na sua misericórdia. Ele é misericordioso, mas ele age como ele quer, de acordo com o seu propósito maior. A misericórdia de Deus nos alcançado e ele é soberano sobre isso. Ele é soberano no exercício da sua graça. E esse é um ponto que nos afeta diretamente nesse curso. É a graça de Deus. A graça de Deus, quando falamos sobre isso, vemos a respeito do tema da eleição, que é um dos pontos do título dessa lição. Mas Deus é soberano sobre isso. Deus escolhe aqueles a quem ele quer e rejeita a quem ele quer. E por mais que isso seja difícil de entender, e é difícil, e vai ser um dos pontos que nós vamos discutir para frente aqui, como que a gente entende essa questão, mas esse primeiro aspecto, nós temos que entender claramente, e é isso que a gente precisa deixar claro nesse curso, nessa aula de hoje em particular, para entendermos e, a partir daí, nós continuarmos o nosso curso. Deus
é soberano no exercício da sua graça. Ele escolhe a quem ele quer, e ele rejeita a quem ele quer. Deus, ele escolheu os seus desde antes da fundação do mundo. E eu sei que as pessoas começam a criar dúvidas, mas então como isso e como aquilo? Várias perguntas começam a vir na mente. Nós vamos discutir tudo isso. Nós vamos discutir esses assuntos, como encaixar e nós convivemos com essa verdade tão grande. O que nós não podemos fazer é diminuir a soberania de Deus. O que nós não podemos fazer é minimizar essa grandiosidade de Deus. E é o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Minimizar, diminuir para tentar entender. Nós vamos ver mais para frente algumas coisas sobre isso. Deus é soberano, meus irmãos, na criação. Deus é soberano na criação. Ele criou todas as coisas, ele é autor de todas as coisas, um mundo lindíssimo. É algo assim espetacular. A própria natureza manifesta a grandiosidade de Deus e a própria natureza nos apresenta Deus. Então, realmente, nós precisamos ver Deus até mesmo nas coisas que ele criou. E a beleza que em tudo isso existe. Mas ele é soberano na criação. Ele é soberano na administração, moldando destinos, controlando a história. Deus é um Deus presente. Existem muitos entendimentos que Deus criou o mundo, ok, criou as leis, criou as regras, e deixou, pronto, saiu, afastou, ficou distante. Eu tenho um entendimento, assim, Deus realmente criou o mundo, criou todas as coisas, criou as leis, criou as regras, criou uma coisa que é fundamental, ele apresentou os princípios que nós temos que seguir para irmos e sermos bem-sucedidos e termos uma vida melhor. Os princípios que nós temos que seguir. E com isso, nós aprendemos, então, e Deus nos mostra como que nós temos que agir. Agir com relação a termos uma família bem ajustada, agir como para termos saúde também, agirmos como ter uma mente, vamos dizer, sem estar doentia com as dificuldades e coisas deste mundo. Nós temos que estar centralizado em Deus, centrado em Deus. A Bíblia nos ensina a respeito do temor a Deus, é o princípio da sabedoria. Então, Deus nos ensina princípios de conduta, de ação, e nós temos que nos ser guiados por isso, e agir por isso. Mas não significa que Deus não age, e que Deus está ausente, o Deus princípio e ficou distante. Mas não significa também que nós temos que agora relaxar, que Deus está próximo, Deus é que faz, então eu vou relaxar. Não, ele deu o princípio, ele deu o ensino do que nós temos que fazer e como temos que agir, e nós temos que agir dessa forma. Mas Deus não é um Deus distante, ele está presente. E ele age. E ele age como ele quer. Ele age de forma extraordinária, que foge ao nosso controle da própria natureza, mas ele age muitas das vezes, e eu diria que na maioria das vezes, usando o próprio princípio que ele nos apresenta. E as próprias leis que ele apresenta, e a própria natureza que ele criou. Deus continua agindo soberano, mas agindo e usando aquilo como ferramentas para que a sua vontade seja feita. Então, ele age controlando a administração, moldando destinos, controlando a história. Esse texto aqui, Elcio, eu queria ouvir a sua voz, eu queria que você lesse para a gente. Você pode liberar o seu microfone e dizer assim, o Senhor... Eu vou agora citar algumas frases muito importantes e sérias com relação a essa centralidade e grandeza na soberania de Deus. E entendimento claro, como nós citamos, é pontuar, colocar onde nós estamos nesse entendimento. E agora nós vamos citar algumas frases. Elcio, você pode liberar o seu microfone? É possível? E você fazer essa leitura para a gente? O Senhor Deus... Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. O Senhor Deus onipotente reina. Seu governo é exercido sobre a matéria inanimada, sobre as feras do campo, sobre os filhos dos homens, sobre os anjos bons e maus e sobre o próprio Satanás. Nenhum movimento de qualquer astro, nenhum piscar de qualquer criatura, nenhuma ação humana ou missão de anjos, nenhum dos atos de Satanás, nada, em todo o vasto universo, pode acontecer sem que faça parte do eterno propósito de Deus. Tá, então essa frase ela é muito importante. Nós vimos lá que o sobra ficou errado, né? É o sobre a matéria inanimada, sobre as feras do campo, sobre os filhos, sobre todas as coisas, anjos bons e maus, sobre o próprio Satanás. Então, esse ponto é fundamental. Nenhum movimento de qualquer astro, nenhum piscar de qualquer criatura, nenhuma ação humana ou missão de anjos, nenhum dos atos de Satanás,
nada em todo o vasto universo pode acontecer sem que faça parte do eterno propósito de Deus. Então, nós chegamos aqui no ponto que estamos já aprofundando e mostrar o conceito que nós entendemos a respeito da soberania de Deus. Tudo está no controle de Deus, todas as coisas. Essa é a visão que entendemos bíblica, é a visão reformada sobre o entendimento da soberania de Deus. E que difere um pouco de visões que existem por aí. Por isso que nós temos essa primeira lição, para entendermos isso. Quando nós formos falar sobre livre-arbítrio, sobre responsabilidade humana, sobre evangelização, tudo isso nós vamos tratar nas outras lições, mas é fundamental termos esse entendimento básico dessa primeira lição. É o Senhor. Nenhum movimento de qualquer astro, piscar de olhos, piscar de qualquer criatura, nenhuma ação humana, missão, nada foge ao controle de Deus. E aqui, o Fábio, pode ler para a gente aqui, Fábio, eu vou passar um outro. Esse aqui, por favor. Isto há um fundamento para a fé. Nisto se mostra lugar para o intelecto descansar. Aqui há uma âncora para a alma, segura e firme. Não o destino cego, não o mal desenfreado, não o homem, não o diabo, não o Senhor onipotente, mas o Senhor onipotente é que rege o mundo, governando-o segundo o seu beneplácito e para a sua própria glória eterna. Então, aqui, meus irmãos, há fundamento para a fé. É muito importante, eu disse para vocês que a lição 8 ela é fundamental, a 7 e 8 eu estava chamando até de o coração desse curso aqui, porque a 7 fala muito da evangelização que nós temos que fazer, e a 8 fala da segurança da evangelização que nós fazemos. E esse parágrafo diz exatamente, é um conceito muito importante para afirmar, quando for apresentar nessa lição 8 aqui, há um fundamento para a fé. Nós temos uma razão, nós temos um sentido de confiança, de segurança, de tranquilidade, porque nós estamos diante de um Deus que tem tudo e todas as coisas sob seu controle. Então, esse entendimento da soberania de Deus precisa ficar bem firmado. E eu sei que esse curso nós estamos tendo dificuldade de entrada de alunos, mas ele está sendo gravado e é bom que aqueles que estão vendo depois possam refletir sobre isso também. Para entender, existe um pastor presbiteriano, viveu no final do século XIX e foi até o século XX, início do século XX, o seu ministério foi nessa virada, talvez nos últimos dois séculos, duas décadas e as primeiras 2 décadas desses 2 séculos. E ele escreveu muito bom, o pastor Benjamin Warfield. E um pastor presbiteriano, visão reformada muito clara e muito forte. E ele diz assim: na infinita sabedoria do Senhor de toda a terra, cada evento se realiza com precisão em seu próprio lugar, no desdobramento de seu plano divino. Nada, por pequeno e estranho que seja, ocorre sem estar prescrito ou em sua particular adequação a seu lugar, na realização de seu propósito, no seu propósito. No fim de tudo, será manifestada sua glória e aumentado seu louvor. Esta é a filosofia do universo, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Uma visão do mundo que alcança a unidade num decreto ou propósito ou plano absoluto, do qual tudo o que acontece é apenas o seu desdobramento no tempo. Então, ele coloca essa ação de Deus e soberania de Deus de uma forma muito forte, muito enfática, que Deus controla todas as coisas. Esse é o princípio que nós temos que entender, e essa é a visão de Deus, e que o apóstolo Paulo apresentou, e que ficava extasiado diante dessas verdades, e que nós precisamos fazer isso também, ficar assim diante desse Deus grandioso. Agora, as consequências dessa visão. Consequências, a soberania de Deus vem como consequência, melhor dizendo, antes das consequências, a soberania de Deus é consequência de seus atributos. A nossa confissão de fé, no capítulo 2, no verso 1, para entendermos, então, qual é a visão da igreja reformada a respeito desse assunto. A nossa confissão de fé de Westminster é um dos documentos de fé e entendimento da interpretação bíblica, que ele diz assim: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele
é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então, está na nossa confissão de fé, pode ser vista por vocês depois nas confissões de fé, que está bem disponível para todos. Então, essa é uma visão fundamental para o cristianismo e sobre a qual a doutrina reformada foi desenvolvida. Nós estamos vendo a foto aqui, Lutero, quando as 90 quantas teses, não me lembro agora, 96 teses, parece, de Wittenberg, na catedral, e que ele começou um movimento que teve impacto no mundo de uma forma extraordinária, um dos maiores movimentos de impacto no mundo, naquele século, que depois teve impacto, inclusive, na visão do mundo em outros aspectos, em várias formas, até inclusive econômica, social e ciência, e tudo afetou. Mas esse ponto é fundamental para o entendimento, que essa visão reformada, essa visão da soberania de Deus, ela é base para todos os seus ensinos. Então, olha só, tanto os 5 pontos do calvinismo, que são aqueles... a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou definida, graça irresistível, perseverança dos santos, tanto os 5 pontos como os 5 solas, a sola escritura, solos Cristo, sola gratia, sola fide, sola deo glória, além do ordo salutis, que são todos pontos que a gente estuda e vale a pena os irmãos que não tiverem conhecimento aprofundar, que fala a respeito da regeneração, da conversão, que é o arrependimento e fé, a justificação, santificação e glorificação, todos esses pontos. E todo o plano da salvação estão baseados na soberania de Deus. Sem entender a soberania de Deus, enfraquecemos o poder do sacrifício de Cristo, dando ao homem o poder de decidir sobre o curso da sua vida e da sua história e da humanidade, além de desvirtuarmos os decretos de Deus para se adequarem às nossas intenções frágeis, inseguras e tendenciosas para o mal. O plano eterno e soberano de Deus é grande demais para ficar na dependência da debilidade humana. E o ponto básico do ensino reformado, alicerce básico, é a questão da soberania de Deus. Em todos eles, a gente vê claramente esse aspecto. E com isso, a gente chega, já caminhando mais para o final, é o valor dessa doutrina. Né? Será que tem alguma importância? Faz alguma diferença crer nisso? Será que a igreja que tem esse princípio e o crente que tem essa visão e clareza afeta a sua vida cristã? Será que isso afeta a sua forma de caminhar na vida cristã? E aí, só dizer, irmãos, que afeta muito a forma como nós enxergamos Deus e compreendemos essas verdades, e a Bíblia, quando nós aprendemos essas verdades ali. Vou elencar alguns pontos, passando bem rapidamente, só para a gente situar, e cada um deles merecia a gente discutir muito mais e ver como que isso pode afetar. Mas as implicações práticas desse entendimento. Primeiro, que aprofunda a nossa admiração pelo caráter divino. A questão de todos aqueles que têm uma visão mais clara de Deus, da visão de Deus, normalmente ficam extasiados, como o apóstolo Paulo, admirados, maravilhados de ver a grandiosidade desse Deus e das suas obras, de tudo que ele fez, e da beleza de tudo que ele fez, do seu plano como um todo sendo executado. Então, aprofunda a nossa admiração pelo caráter divino desse Deus. Nosso temor aumenta muito com isso. Essa doutrina exalta a graça divina. Não existe nenhum ensino que exalta mais a graça de Deus. É aquela que mostra que o Deus tem todas as coisas sob seu controle e que nós não temos nenhum merecimento. Nós estamos mortos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados e não temos nenhum mérito para receber de Deus a graça, mas Ele foi gracioso conosco. E a graça de Deus nos alcançou e a graça de Deus nos alcança. Então, esse é um ensino que mais exalta a graça divina.
Este aumenta-nos o desejo de conhecer a sua palavra. Quanto mais nós estudamos sobre esse assunto, mais desejo nós desejamos aprender. É ali na Bíblia a nossa fonte de conhecimento, nosso desejo de aprender mais, de conhecer mais. Então, ele aumenta o desejo de conhecer conhecer a Deus e conhecer a sua palavra em particular. Ele repudia a heresia da salvação pelas obras. Salvação pelas obras, nesse contexto e nesse entendimento, nessa visão clara dessa salvação de Deus, ela não tem lugar. Ela não pode, ela não consegue ter lugar. Repudia a heresia da salvação pelas obras. Nós somos salvos pela graça unicamente de Deus, através da fé. Então, Deus nos alcançou e as obras têm o seu lugar, mas como uma consequência de tudo que Deus faz por nós. Leva a criatura a humilhar-se profundamente. Meus irmãos, não tem como aquele que está diante desse Deus grandioso e soberano, sobre tudo, agir com exaltação e orgulho, achando que é muita coisa e orgulho. Muitas vezes, orgulho de ser melhor que os outros, orgulho de ter uma fé maior que os outros, de ter uma vida, né, na cristã mais aprofundada e de fazer mais que os outros. Não existe lugar para orgulho para aquele que tem essa visão clara de Deus. Então, ela aprofunda, ela leva a criatura a humilhar-se profundamente. Ela confere um senso de absoluta segurança. Nós estamos diante de um Deus que é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Nós temos segurança. É um Deus que não está lutando contra o mal, o bem contra o mal. É um Deus que já venceu, é a vitória do Senhor, completa e absoluta. Nós não temos dúvidas sobre isso. Ela oferece consolação na tristeza, porque sabemos que passamos por dificuldades, mas sabemos nas mãos de quem nós estamos. E isso nos consola, nos faz caminhar. E nós percebemos um crente que tem essa visão quando ele passa por essas situações. Ele sabe se submeter diante desse Deus, que é soberano, e Deus sabe o que está fazendo, e nós nos submetemos a ele. Produz um espírito de eterna resignação. Resignação é aquela pessoa que acaba aceitando, mesmo que seja por difícil a sua vida, alguma condição, alguma coisa particular, mas ele sabe conviver com aquilo e caminhar nessa direção. Então, é uma pessoa que não é revoltada. A pessoa que não tem essa resignação é uma pessoa revoltada. Então, eles produzem esse espírito. Evoca um cântico de louvor, é louvar a Deus. A Bíblia nos ensina assim. Nós temos que aprender a louvar a Deus, engrandecer esse Deus grandioso. Garante o triunfo final do bem sobre o mal. Já falo um pouquinho sobre isso. Não tem uma disputa, uma luta entre o bem e o mal, como existe um pensamento secular muitas vezes. Deus é vitorioso, ele é soberano sobre tudo. Essa luta é um conceito errado. O mal está aqui, vai ser estipado no momento que Deus quiser e no seu momento, no seu plano eterno, ele vai fazer isso, conforme o seu plano e a sua vontade. Mas é a vitória segura e certeza da vitória do bem sobre o mal. Impulsiona-nos à santidade. Ou seja, nós temos que nos dobrar diante desse Deus grandioso, que nos ensina a temê-lo, e a nossa reação natural é de buscar uma vida mais pura e santa diante desse Deus. Aumenta o nosso fervor evangelístico. Alguém pode dizer, opa, peraí, será mesmo? Então, esse ponto é o que nós vamos estudar em outras lições, e particularmente aquela 8 que eu falei. Nós vamos enfatizar esse aspecto. Como que o trabalho evangelismo cresceu tanto? E por que tantas das missões, as principais missões que nasceram no mundo nos séculos passados e de grande influência no mundo, foram de homens que tinham esse pensamento, de igrejas reformadas. Como assim impulsiona o nosso fervor evangelístico? É isso sim, e é verdade. E nós vamos discutir um pouco mais para frente. E o último que nós estamos citando aqui oferece um lugar de descanso para o coração. Aqui a gente vê um crente que confia no Senhor e que tem essa visão de Deus claramente. Ele tem um descanso diante de Deus, mesmo diante de lutas, ele confia no Senhor, ele sabe dos princípios e que precisa obedecer a Deus e servi-lo sempre. E ele busca, então, essa vida diante do Senhor, mas que ele tem essa visão clara do Deus soberano sobre todas as coisas. Muito bem, irmãos. Nós terminamos de expor aqui, eu vou passar para essa conclusão que eu vou pedir para vocês lerem. A conclusão nossa aqui. Eu vi que o Paulinho entrou e eu queria que o Paulinho fizesse essa leitura. Você pode liberar o seu microfone se tiver ouvindo, Paulinho? Quero que você leia a conclusão para a gente. Eu deixo com isso aberto também para alguém quiser falar alguma coisa e contribuir. Paulinho está presente? Consegue abrir o microfone? Estou sim, Heber. Então, Paulo, eu vou botar aqui a conclusão do que nós já tínhamos aqui. Aqueles que não puderam assistir a aulas, pode ver depois e vai entender um pouco sobre isso. Temos a apostila, que eu gostaria até que pedisse para
compartilhar de novo, Marquinhos, o link. Nós temos uma apostila que tem todos esse curso. Esse costume nós já temos há alguns anos de elaborarmos uma apostila. Essa apostila aqui, ó, ela está aqui nas minhas mãos, em papel, mas ela está em meio magnético. Normalmente, quando a aula é presencial, nós imprimimos e o aluno tem ela em papel também, para acompanhar. E as lições estão todas elas preparadas, e essa primeira está aí também. Paulinho, vamos ler a conclusão? A soberania de Deus é uma doutrina fundamental sobre a qual estão alicerçadas todas as verdades bíblicas. Isso. Agora, esse ponto aí, segundo parágrafo. A compreensão desse ensino em sua profundidade é requisito necessário para perseverar a igreja preservar a igreja das influências humanistas atuais e manter os crentes tranquilos, confiantes e seguros, mesmo diante dos grandes desafios por que passa a igreja. Isso. Então, essa é a visão que nós queríamos apresentar sobre a soberania de Deus. O curso vai ter muitos assuntos e muita coisa nova, tem alguns termos novos que nós vamos apresentar que as pessoas não conhecem e eu acho que vai ser interessante para aqueles que puderem participar. E a gente aprender nessa discussão tão complicada, tão difícil de entender, se nós estamos dentro desse Deus que controla todas as coisas, nesse nível que foi apresentado aqui, aí fica essa pergunta. Então, o que nós fazemos? O que nos resta? Qual é o nosso papel? Então, esse ponto é o ponto do tema que nós vamos discutir nesse curso. E nós vamos aprender algumas coisas e alguns comportamentos e algumas formas de agir que afetam muito a nossa forma de pregar o evangelho, de dirigir. Mas o primeiro ponto é esse. Nós entendemos claramente a soberania de Deus. Não minimizar isso. Não minimizar na tentativa de tentar conciliar. Vamos ter 2 lições agora que vamos discutir isso, que são as 2 próximas. Mas nós não podemos fazer isso, minimizar a soberania de Deus. Eu vou deixar aqui o final, se alguém quer contribuir, falar alguma coisinha, se o Fábio quiser falar também, eu vou deixar o último slide aqui, que é um agradecimento para a presença de vocês que tiveram. Existe aqui uma iniciativa da superintendência de fazer a avaliação da aula através desse link aqui. Então, vocês fiquem à vontade, vocês podem entrar e fazer a avaliação do curso como um todo, a questão até da informática, eu acho que tem várias perguntas ali, nós estamos passando por um momento diferente, mas é interessante, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito oportuno, nós podemos alcançar muitas pessoas. Se os irmãos quiserem falar, senão nós vamos fazer uma oração e encerrar a nossa aula. O Fábio, se quiser contribuir alguma coisa que já está pensando, já está dando uma lida, né, Fábio? Material, direitinho. Não, Heber, não tenho nada para contribuir, não. Pois é. Então, nós vamos ter a próxima. Você deu muito esclarecedora e dizer que a postura eu repostei lá no chat, tá? Eu não ouvi o que você falou do chat, foi? É que eu repostei a apostila lá no chat, para quem entrou depois do que o Marquinho tinha postado, ter a oportunidade de baixar. É um material bem interessante, bem resumido a respeito das aulas que estão sendo dadas aqui. Tá. Mais alguém quiser falar? É possível mostrar a imagem de vocês? O Paulinho, o Marquinho também, e o Elcio também, se tiver condições, eu não sei se tem condição, só para a gente fazer aqui juntos, vamos dar uma atualizada, né? Aqui embaixo. E aí, pessoal? Opa, tranquilo. Elcio, tudo bom, né? Elcio, você tem como fazer uma oração? Você tem alguma coisa a contribuir? Vocês estão no casal? Se tiver alguma coisa que veio no coração para falar? Não, também não. Não, né? Eu sei que é muito bom. Só que é um assunto bem polêmico, né? Estamos aqui. Esse assunto ele é difícil, né? Rarefeito algumas vezes. E muitas vezes a gente tem dificuldade de enfrentar. E o problema é quando muitas vezes as pessoas começam a criar dúvida no coração. E a gente precisa ter tranquilidade. A gente não pode ter dúvida. Coisa boa é quando a gente vê esse assunto difícil e mesmo diante de algumas incompreensões, nós estamos tranquilos. Aí quando a gente começa a aceitar essas verdades e tentar entender mais claramente, nos deixa tranquilo diante de Deus. Mas muito bom. O objetivo principal é nós vermos diante de quem nós estamos, né? Desse Deus grandioso. O Marquinhos está visível também. Quem pode orar do casal? Elcio, pode orar para nós terminarmos a nossa aula? Sim.
Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, de aprender mais os teus ensinamentos, os teus preceitos para nós, ó Deus. Te pedimos que o Senhor ilumine o material que está sendo colocado à disposição, ilumine as nossas mentes, para entender o teu querer, os professores também, Senhor, te louvamos imensamente pela oportunidade do retorno da escola dominical, Senhor, que tanto fazia falta, Senhor, estávamos desejosos desse início. Te agradeço por isso, porque tudo correu bem e que o Senhor volta a colocar as coisas nos trilhos, Deus. Nos orienta, nos guarda e nos abençoa para essa semana que se inicia também. Em nome de Jesus, choramos e agradecemos. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês. Domingo que vem, o Fábio vai estar lecionando. Ele vai lecionar a terceira lição. Para quem quiser dar uma lida, a terceira lição já vai mais para a resposta do nosso entendimento dessa tentativa de conciliação, né? Difícil de conciliar. Depois nós vamos ver a segunda lição que tivemos que trocar, que é uma lição complicada também para entender. Mas a terceira lição ela é uma resposta muito boa. Vale a pena vocês darem uma lida e uma olhada. Deus abençoe. Tenham um bom dia e continuamos aí no domingo, no dia do Senhor. Cada um na sua casa. A graça do Senhor seja contigo. Amém. Deus abençoe. Bom domingo. Obrigado. Até logo. Um abraço. Até mais. a todos. Até mais a todos. Eu vou interromper o compartilhamento. Agora, que já está visível, né? Para todo mundo, não sei. A Rose está aí também? Não tinha visto que a Rose estava aí? Rose e o Matheus. É interessante porque eu estava no